Eu sou a Lise, eu sou a mamãe da Ana, da Catarina e do Gabriel, e nós somos homeschoolers pelo método Charlotte Mason. Hoje o papai chegou mais cedo do serviço e foi levar os meninos para caminhada. Então a mamãe tem 5 minutos aí para conversar um pouquinho, aproveitar para fazer um vídeo, né? Bem, esses dias no grupo nos dois grupos que eu tenho acompanhado da Charlotte, né? Falou-se sobre a alfabetização. E eu escrevi alguns comentários lá e eu vim trazer para vocês algumas coisas que eu queria frisar, né? A proposta, quando eu conversei com algumas amigas que elas me sugeriram fazer esses vídeos, era a gente apresentar uma questão bem prática, né? Como usar o método da Charlotte Mason no dia a dia de forma bem prática, até porque a parte teórica já tem bastante coisa, né? As meninas aí da página Charlotte Mason Brasil estão trabalhando bastante nisso. Agradeço muito a elas, né? Mas em se tratando de alfabetização, aí eu já penso em mudar um pouquinho, né? Então o vídeo de hoje é um pouco mais teórico, né? Então se você tá pensando assim numa coisa de um beabá, não vai ser isso, porque tem bastante coisa na internet já, bastante coisa disponível de como alfabetizar seu filho, bastante ideias de como trabalhar isso e métodos, tudo em português já. Então a gente não, acho que não tem necessidade de eu vir aqui falar de passo a passo, né? Posso compartilhar depois, num outro momento, um passo a passo, não sei, talvez hoje mesmo, de como eu fiz aqui, mas não é o foco, né? Hoje não é o foco. O que eu queria dizer é mais um recado às mães, sabe? Eu vejo hoje, não é só nos grupos de homeschool, na questão, nos grupos de mãe em geral, uma pressa muito grande que as crianças estejam alfabetizadas e alfabetizadas com perfeição. Claro, é louvável que uma mãe se preocupe, um pai se preocupe, que o seu filho aprenda bem, que leia bem e que tenha um bom ensino nisso, né? Mas também eu vejo uma corrida desenfreada do melhor método para se ensinar, e a melhor época, o melhor dia, o melhor passo a passo, e que tem gerado mães desesperadas também, que diante de tanta informação, diante de tantas possibilidades, acabam ficando sem saber o que fazer, né? Ali a opção é tanta que elas não sabem como fazer. Então, o meu primeiro recado, né, eu acho que mais importante às mães hoje, ou se você é pai, escuta também, mas normalmente é as mães, por isso eu falo às mães. Se acalme, né, tenha calma, tira esse fardo das suas costas de que a forma como seu filho for alfabetizado vai determinar a vida acadêmica dele, porque não vai, gente, não vai. É bom, é excelente ter o cuidado de educar, de ensinar bem, de alfabetizar a criança, de que ela tenha uma boa leitura. Claro que é. É ruim trazer vícios de leituras logo no início da vida escolar, né? Mas não é determinante. Não é o método que você vai usar hoje, a forma como você vai usar, vai educá-lo hoje, nessa questão, né? Vai alfabetizá-lo, não vai ser determinante. Não é isso. É um conjunto de fatores em que, claro, isso está incluído. Mas eu vejo muitas pessoas falando como se isso fosse fundamental. Olha, você alfabetiza sim, porque se não for assim, seu filho vai ser um péssimo leitor. Ele nunca vai entender aquilo que ele está lendo. Não, gente, não é. Por isso que eu gosto da Charlotte, né? Um dos pilares da Charlotte é que a educação é um ambiente, né? Uma atmosfera. Então, a criança vai seguir a atmosfera do seu lar, né?
O seu lar é aberto à leitura? É aberto aos livros? Como vocês tratam os livros de vocês? Como vocês tratam as letras em casa? É com cuidado? Né? A criança vai perceber isso, ela vai aprender com isso, ela vê os pais lendo, né? Porque às vezes você tá... Eu vejo pais, tanto homeschoolers como de crianças escolarizadas, que estão ali forçando a criança a ler logo, mas ler com a criança, ler para a criança, e a criança ainda não viu, às vezes, o pai e a mãe ler para eles, para desfrute deles, né? Para aprendizado deles. Então, se o filho vê você lendo para você um livro adulto, um livro que ele não vai saber, ele vê você desfrutando disso, então a criança vai aprender por essa atmosfera. E outra coisa, a leitura é prática também, né? Eu vou melhorar uma criança, por mais que você utilize um bom método e ela aprenda rápido, a fluência da leitura vai demorar. Vai demorar mais de um ano, com certeza, para ela ler um texto com fluência e conseguir absorver bem aquilo que ela está lendo. Então, ela tem que praticar sempre, a gente tem que praticar sempre, assim como um adulto que leu pouco pode melhorar sua fluência de leitura se ele passar a ler com mais frequência, que dirá uma criança, né? Então, a criança vai pegando esse amor aos livros durante toda a vida dela, né? Não é só naquele momento da alfabetização, né? E quanto aos métodos de alfabetização, eu queria citar para vocês aqui só duas coisas que a Charlotte traz, né? No primeiro livro dela. Ela fala aqui sobre as leituras, né? Sobre a hora de ensinar, que ainda é uma questão aberta, né? A leitura se apresenta em primeiro lugar entre as lições a serem usadas como instrumentos de educação. A leitura, para Charlotte, não era o fim da educação, de maneira nenhuma, a gente sabe que não. Mas, às vezes, no dia a dia a gente trata a alfabetização como o fim da educação, né? Super preocupados em como a criança vai ser alfabetizada. Não que não é importante, gente, eu friso aqui, não que não é importante, mas que não é tudo, não é o fim, não é, sabe, eu alfabetizei, pronto, acabou, agora ele vai ser um bom leitor porque ele foi bem alfabetizado. Não é isso. Se você não continuar acompanhando aquela criança, ela não vai se acompanhar, ela não vai adquirir esse amor pela leitura, não é só uma questão de alfabetização, né? Então, a alfabetização é um instrumento, né? Depois ela fala que, mais pra frente, em primeiro lugar, tenhamos em mente que a leitura não é uma ciência nem uma arte. E mesmo se fosse, as crianças ainda devem ser a primeira consideração com o educador, mas não são. Ou seja, é importante que as crianças, como eu já falei, sejam bem ensinadas? Né? Estamos todos aqui procurando isso, né? Mas o mais importante ainda é a criança, né? A leitura vai ser um instrumento que a gente vai usar para educar a criança bem, né? Eu não quero que meu filho seja um bom leitor. Claro que eu quero sim, mas não quero que ele seja só um bom leitor. Não é esse o fim, sabe? A Ana, a Catarina e o Gabriel serem bons leitores e lerem. Não. Eu quero que eles sejam boas pessoas, pessoas de caráter, cristãos fortes, bem educados. E eles vão conseguir isso também pela leitura, né? A educação é uma atmosfera e uma vida de livros vivos. Então, a leitura se faz importante por ser esse instrumento deles adquirirem essas boas ideias, de boas mentes, nos escritos, nos livros vivos, né? E aí ela continua aqui. Embora esteja aberta a discussão se a criança deve adquirir esta arte, a arte da leitura, inconscientemente desde a infância. Então, ela já considerava que as crianças poderiam aprender a ler no dia a dia, né? Ali ela cita exemplos de caixas com as letrinhas, né?
Então, no dia a dia a gente vai ali não sentar para a criança aprender, mas eu posso ter um brinquedo que tem uma letrinha, eu tenho as letrinhas ali nos livros que elas estão manuseando enquanto pequenininhas. Então, a própria leitura em voz alta, ela vai adquirindo, ajudando na consciência fonológica da criança. E aí, essas questões no dia a dia, né, vão trabalhando aí a alfabetização também, né, a pré-alfabetização. Ou se o esforço deva ser adiado até que ele esteja com 6 ou 7 anos e depois feito com vigor. Então, ela dá duas possibilidades, né? Ou você trabalha isso no seu dia a dia, enquanto a criança é pequenininha, e ela vai aprender de forma inconsciente, né? Não é sentar para ensinar um menino de 1 ano, 2 anos a ler. É de forma inconsciente, é no que acontecer ali no dia a dia. Ou a outra possibilidade seria sentar com a criança depois que ela já tivesse 6 anos de idade, já com maturidade para ficar sentadinha ouvindo, né? Para aprender. Então, ela deixa aí essas duas questões em aberto, né? E depois eu quero completar só com mais uma citação, essa eu até coloquei lá na nossa discussão. Não há absolutamente nenhum passo certo e necessário para a leitura, cada um dos quais leva ao seguinte: não há começo, meio ou fim verdadeiros, pois os símbolos que devemos conhecer não são letras, mas são palavras. Então, a gente teve uma boa discussão lá no grupo sobre a questão do método fonético silábico global, porque a Charlotte traz um método ali de primeira leitura muito semelhante ao método global, e a Charlotte até explica que a língua inglesa é muito variável, né? E aí seria muito complicado, causaria confusão para a criança usar um método totalmente fonético, porque você tem um som na palavra, a mesma letra na outra palavra tem um som completamente diferente, né? Então, para o inglês isso é um pouco mais difícil, então é por isso que ela sugere trabalhar-se com as palavras. No português, o português já é uma língua mais fonética, né? Então, permite que a gente trabalhe. E é também uma língua mais silábica, né? Então, permite que a gente trabalhe o fonético, o silábico. Vai chegar, como eu falei para as meninas, vai chegar uma vez que, em algum momento em que não vai valer nem o silábico, nem o fonético. Você vai chegar lá no X, vai chegar alguma palavra, no S, no Z, S com som de Z, que vai ser diferente, não vai responder à regra, né? E acaba que a criança tem que decorar aquela palavra. Então, acaba que os métodos, em algum momento, eles se encontram. Então, eu acho que é uma discussão muito acalorada para algo que pode ser tratado com mais simplicidade, né? Então, Alice, no final das contas, eu não sei ainda, né, o que eu escolho. Então, o que eu sugiro para você? Ouça o que um professor de cada método, você vai achar tranquilamente. Um professor de cada método sugere, do fonético, do silábico, do global, o que cada um sugere, e tenha confiança naquilo. Não, é isso que eu vou escolher. Então, faça aquilo com confiança de que você está procurando o melhor para o seu filho. Lá na frente, isso eu descobri lá na frente que não deu certo. Então, se você escolheu com confiança de que estava fazendo o melhor para o seu filho, você vai saber se perdoar se você vir que lá na frente há um caminho melhor. Permita-se também corrigir, né? Permita se adaptar à medida que você for vendo, porque uma criança pode simplesmente não dar certo com o fonético, ou não dar certo com o silábico, ou não dar certo com o global, e você ter que readaptar. Então, observe a sua criança, né? Lembre-se o que a Charlotte falou aí na citação dela, o importante, o fim é a criança, é a educação da criança. Não é a alfabetização ou o ensino, a vida acadêmica. O importante é a sua criança, né? Então, tira esse fato das costas, né, de que você tem que correr para alfabetizá-la, que você tem que seguir esse passo a passo, porque se você seguir, seu filho nunca vai ser um bom leitor. Não, gente, não é isso, tá? Eu acho que eu acho que você
se você parar para pensar, você vai conseguir achar uma pessoa que é uma pessoa bem instruída, que foi alfabetizada por um determinado método, e vai conseguir achar outra pessoa bem instruída que foi alfabetizada por outro método completamente diferente, e ainda um que não tem amor nenhum pelos livros e que foi alfabetizado pelos mesmos métodos desses primeiros. Então, é uma questão variável que vai muito, muito além do pontual da alfabetização em si, né? Então, gente, como eu falei, esse vídeo foi um pouco mais teórico. Eu espero que ajude vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, qualquer dúvida pode perguntar aí assim que der, sobrar um tempinho aqui que as crianças estiverem mais quietinhas ou o papai ajudar, a gente vai conversando aí, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau!